Olá meus amigos, daqui Luís Alves, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um episódio do podcast Vida Sem Limites. Nunca se esqueçam que estes conteúdos estarão sempre em simultâneo aqui no YouTube e nas plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu sei que para muitas pessoas o que eu vou falar hoje vai parecer estranho, uma vez que eu sou profissional na área do desenvolvimento pessoal. Será que você está a desenvolver um vício por conteúdos de desenvolvimento pessoal? Até que ponto é que desenvolver um vício pode ser nocivo para a sua vida? Neste vídeo, neste episódio, eu quero-lhe falar sobre os 7 principais perigos do desenvolvimento pessoal. E tudo aquilo que lhe vou falar hoje, eu já vivi. Ou seja, eu já passei por todas estas etapas, eu já passei por todos estes perigos e quero alertá-lo assim desse lado que me acompanha todas as semanas, porque realmente eu acredito que o desenvolvimento pessoal é algo extremamente positivo. Aliás, eu não teria estabelecido uma carreira nesta área se eu não considerasse que é positivo, mas existem limites. Ou seja, quando existe excesso de consumo de conteúdos de desenvolvimento pessoal, há coisas negativas que começam a acontecer na nossa vida. Ok? Então, sem mais rodeios, vamos lá diretos aos 7 perigos que o desenvolvimento pessoal podem trazer para a sua vida. O primeiro, eu acho que é o mais claro, tem a ver com isolamento social. Isso mesmo. Nós falamos agora, em relação à pandemia, que houve isolamento social forçado. Ou seja, nós não podíamos conviver com as pessoas por causa da questão do Covid, não é? Mas no desenvolvimento pessoal é extremamente comum que alguém que comece a ler livros de autoajuda, a fazer cursos, a participar em palestras ou seminários, que se isole do mundo. Ou seja, a pessoa fecha-se muitas vezes dentro de um quarto ou dentro de uma sala ou de um escritório e não quer ser incomodada por ninguém porque está a aprender. Isso, por um lado, é válido, porque o processo de aprendizagem, se acontecer de forma focada, ou seja, se eu estiver totalmente imerso naquele conteúdo, é algo positivo. Para o meu processo de aprendizagem é positivo. Porém, aquilo que as pessoas muitas vezes esquecem é que o consumo excessivo de conteúdos de desenvolvimento pessoal nos afasta das pessoas. Porque nós começamos a viver num mundo diferente. Obviamente, quando nós começamos a expandir a nossa mente, a aprender coisas novas e a perceber a vida de uma forma diferente, que é extremamente positivo. Mas se nós nos isolarmos para começarmos a viver nesse mundo, nós deixamos de ter simplesmente interação com as outras pessoas. E com isso há a perda de amigos, começamos a ter conflitos familiares e começamos a viver alienados, como se diz no Brasil. Ou seja, a viver num mundo diferente que, apesar de ser válido e existir também, que acaba por sobrepor àquilo que é a vida real, ok? E muitas pessoas deixam de viver a vida real, deixam de exercer as suas tarefas, os seus deveres e de cumprir com os seus deveres, precisamente porque querem estar constantemente a alimentar a mente com conteúdo que lhes promete mil e uma coisas, ok? E, portanto, eu acredito que a parte do isolamento social, no início da minha carreira, foi fundamental para que eu tivesse desconforto. Porquê? Porque eu li tantos livros, eu estava a fazer formações em simultâneo, que eu simplesmente me afastei, eu não tinha tempo para as pessoas, eu queria aprender mais. E uma das coisas que eu normalmente digo, sobretudo aos meus clientes da mentoria privados e inclusive aos meus alunos, é para dedicar, por exemplo, 30 minutos a 1 hora por dia a conteúdos de desenvolvimento pessoal. Mas há pessoas que todos os minutos livres que têm do seu dia que são passados a consumir esses conteúdos. E embora não seja inválido na teoria, na prática traz malefícios. Porquê? Porque nós nos isolamos das pessoas. Nós começamos a ser um bicho de buraco, como se costuma dizer. Isso não pode acontecer. Porque um dos princípios do desenvolvimento pessoal é precisamente nós vivermos a vida no agora, nós usufruirmos de tudo aquilo que nós temos à nossa volta. E é uma das coisas que eu tenho defendido e advogado ao longo dos anos. É muito positivo nós estarmos constantemente num processo de evolução, mas se eu não viver aquilo que eu tenho no momento presente e sentir-me grato por isso, então não faz sentido. Então, o processo de desenvolvimento pessoal é um processo gradual, é um processo que vai acontecendo com o tempo. O que a maior parte das pessoas quer, e precisamente porque muitas promessas que nos fazem são promessas infundadas e que não têm qualquer tipo de embasamento, nós queremos ficar milionários no mês. Vamos imaginar que nós estamos a ler um livro sobre riqueza. Ficamos milionários no mês. Então nós queremos fechar todas as portas, isolar-nos do mundo para conseguirmos alcançar esse objetivo. Mas, meus amigos, tudo aquilo que nós estamos a aprender nos livros ou nos cursos tem que ser posto em prática. E nós sem os outros não somos nada. Então, se nos isolarmos socialmente, nós nunca vamos conseguir manifestar esse dinheiro na nossa vida.
Compreendem? Portanto, parece um contrassenso, mas não é. De facto, nós precisamos de continuar a viver a vida enquanto vamos aprimorando e desenvolvendo a nossa parte pessoal e a nossa parte profissional, emocional, espiritual, todas as áreas, ok? Portanto, a parte do isolamento social é realmente muito perigosa, porque nos deixa completamente alienados. Então, aquilo que eu lhe digo e aquilo que eu lhe sugiro é dedique um determinado tempo por dia, 30 minutos ou 1 hora por dia, a estudar em desenvolvimento pessoal ou conteúdos de desenvolvimento pessoal, mas continua a viver a vida. Ok? Isto é muito importante. Depois, segundo perigo, excesso de conteúdo. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes de pessoas que leem os meus livros. Por exemplo, vamos imaginar, alguém leu o Sem Limites, ok? Foi um livro que teve impacto na vida daquela pessoa. E a pessoa manda-me uma mensagem e diz: Luís, que livro é que eu devo ler de seguida? E a minha pergunta é: você já teve tempo suficiente para pôr em prática aquilo que aprendeu? E a pessoa disse: não, eu acabei de ler o livro agora e agora quero ler mais. Meus amigos, uma das coisas que eu aprendi, e estamos a falar que durante a minha fase mais ativa, nos primeiros anos de carreira, eu li mais de 800 livros. Vocês não imaginam o que é isso? As horas que eu tive que dedicar da minha vida para conseguir ir ler rápido, e obviamente que aí consegui encontrar técnicas de leitura rápida, de mais fácil assimilação, mas uma das coisas que eu percebi é que se eu lesse um livro e acabava a leitura daquele livro e começasse logo imediatamente outro, eu não tinha capacidade mental para conseguir assimilar e especialmente pôr em prática aquilo que aprendi. Então, uma das práticas que eu tenho neste momento é ler um livro. Quando leio um livro, leio sempre no mínimo 3 vezes. Faço a primeira leitura, uma varredura completa, como se costuma dizer. A segunda já será uma leitura mais atenta para eu conseguir realmente interiorizar aquele conteúdo e finalmente pôr em prática. Então, quando uma pessoa me pergunta quanto tempo normalmente ela deve estudar um livro, eu digo no mínimo 90 dias. Ok? Precisamente porque eu sei que há muita tentação de nós procurarmos sempre o próximo livro. Mas uma das coisas que eu aprendi ao longo de toda a minha vida e que digo sempre aos meus seguidores, aos meus alunos, aos meus leitores e aos meus clientes de mentoria é preciso tempo para nós pormos em prática aquilo que aprendemos. Nós podemos ser pessoas com muito conhecimento, ou seja, lermos muita coisa, temos muita informação, mas não temos sabedoria, porque a sabedoria só vem da prática. Então aquilo que eu lhe digo é: escolha um conteúdo, independentemente de ser meu ou de ser de outra pessoa. Portanto, aqui não se trata de uma questão comercial, eu não estou a tentar vender-lhe nada, estou apenas a dizer-lhe que escolha um conteúdo e estude esse conteúdo durante um espaço de tempo, sensivelmente 90 dias. E depois de já ter assimilado e posto em prática tudo aquilo que aprendeu, aí sim passe para um próximo conteúdo. Então, estar constantemente a comprar livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, a fazer agora um curso e depois outro, não. Faça uma coisa de cada vez e dê tempo ao tempo, porque é preciso pôr em prática e esperar os resultados. Ok? Portanto, excesso de conteúdo é o segundo perigo. Terceiro perigo, autocrítica. E isto, meus amigos, foi algo que eu passei de uma forma tremenda. Porquê? Quando nós começamos a ver os conteúdos dos autores de desenvolvimento pessoal, e eu estou incluído nisso, nós começamos a estabelecer um termo de comparação. Aquilo que eles são e aquilo que nós somos no momento em que estamos a ler aquele livro ou a fazer aquele curso ou a consumir aquele conteúdo. E começamos a autocriticar-nos. Ele consegue fazer isto, eu não consigo. E eu, na altura, em relação a muita coisa, dizia: eu sou um incapaz, eu não consigo. Comparado com esta pessoa, eu não sou nada, eu não tenho conhecimento. E isso é extremamente prejudicial, porque começa um processo completo de estar constantemente descontente com aquilo que eu sou. E um dos princípios, que inclusive eu aceito, que eu ensino, é: eu tenho que me aceitar como sou, porque esse é o ponto de partida do meu processo. Se eu não aceitar que sou um ser imperfeito e que tenho algum tipo de problema que, no fundo, aquele conteúdo que eu estou a consumir me vai ajudar a solucionar, então eu não vou conseguir dar o primeiro passo. Então, estar-me constantemente a comparar com estas histórias de sucesso que nós vemos nos livros ou nos cursos é errado. Estamos a falar de pessoas diferentes. Nós, quando lemos um conteúdo de desenvolvimento pessoal, nós estamos a ir buscar uma inspiração e depois temos que fazer um ajuste à nossa vida, à nossa própria realidade. Caso contrário, eu não tinha clientes de mentoria. Ok? Onde eu trabalho individualmente e ajusto todos os conteúdos, todos os meus ensinamentos à realidade daquele cliente. Aliás, eu muitas vezes, quando as pessoas me perguntam alguma coisa ou me mandam um e-mail a pedir uma opinião ou a esclarecer uma dúvida, eu digo: ok, eu quero ajudá-lo, mas eu preciso conhecer a sua história de vida
a forma como você pensa para o poder realmente encaminhar para a solução. Porque não é uma fórmula que funciona para tudo. Okay? Se houvesse uma fórmula mágica que realmente funcionasse para tudo, com certeza eu teria posto em prática na minha vida e estaria também a vender ou a comercializar essa fórmula. E não o estou a fazer. Ok? Então uma das coisas que realmente nós temos que deixar é a autocrítica. Estabelecer termos de comparação com os autores e achar que somos sempre muito insignificantes perto deles. Okay? Há muita gente que se inspira na minha história, que se inspira nos meus resultados e que se compara. Ok, eu tive um passado semelhante ao do Luís, mas eu não consigo fazer o que o Luís faz. Para si é fácil, porque você tem conhecimento. Não, cada pessoa é diferente da outra. Nós não somos todos iguais. Então vamos parar de autocrítica, de nos autocriticarmos, estamos constantemente a desvalorizar, porque se nós estamos a consumir um conteúdo de desenvolvimento pessoal é porque queremos crescer, queremos prosperar. E a prosperidade ou o caminho da prosperidade na vida das pessoas é diferente. O meu caminho da prosperidade é diferente do seu que me está a assistir ou que me está a escutar. Então nós temos que ter essa percepção. Então deixa a autocrítica de lado. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas características e devemos saber aceitar que há mudanças, há circunstâncias diferentes e que cada um tem que fazer a sua jornada, inspirado naquele conteúdo, tentando seguir aquilo que nos ensinam, aquilo que já está comprovado de que funciona, mas ao mesmo tempo sem estarmos a carregar um peso tão grande de incapacidade nas nossas costas. Ok? Quarto perigo. E aqui este perigo acontece com muitas pessoas que estão na parte da lei da atração, que é a desconexão com o mundo real. As pessoas, quando começam a ler, sobretudo sobre a lei da atração, começam a criar uma visão de futuro, uma visão do seu mundo quase utópica, onde tudo é perfeito. Ok? E essa desconexão do mundo real é muito perigosa. Porquê? Porque nós começamos a viver, e atenção, por uma questão de alinhamento, eu tenho que acreditar, por exemplo, em relação à lei da atração, que eu vou conseguir viver naquela realidade que eu estou a tentar manifestar. Portanto, isso é totalmente válido. Ainda assim, eu tenho que perceber que as ferramentas que eu tenho para chegar até esse destino estão agora no presente, naquilo que me está a acontecer. Portanto, eu não posso fechar os olhos, fingir que a minha vida não é aquilo que é, que eu não tenho contas para pagar porque vou ser milionário um dia. Eu tenho que pagar as contas no presente. Eu tenho que cumprir com as minhas tarefas de casa no presente. Eu tenho que todos os dias ir trabalhar. E é no presente. Embora um dia eu possa alcançar uma realidade diferente. Porém, eu não posso desconectar daquilo que está a acontecer no momento presente, no momento do agora. E muitas pessoas fazem isso. Elas criam aquela visão do futuro que elas querem manifestar, que é totalmente válido, ok? E vivem exclusivamente nesse futuro, deixando de lado as suas responsabilidades do presente. Isso provoca imensos conflitos, há imensas brigas entre marido e mulher, isto é extremamente comum. O meu marido não quer trabalhar em desenvolvimento pessoal, não quer desenvolver e expandir a sua consciência. E nós brigamos constantemente porque eu estou sempre a ler e que digo que vamos conseguir uma vida fantástica, uma vida milionária e tudo isso. Nós temos que perceber que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua visão de vida e nós não podemos obrigar a outra pessoa a ver aquilo que nós estamos a ver. No caso de um casal, é fundamental que os dois tenham o mesmo alinhamento. Eu e a Maria José temos os mesmos objetivos, ok? Mas a Maria José tem uma visão de vida diferente totalmente da minha, ok? Então eu não posso desconectar-me daquilo que está a acontecer no mundo, porque as circunstâncias atuais são a matéria-prima que eu tenho para manifestar aquilo que eu tenho no futuro, ou que eu quero no futuro. Então eu não posso simplesmente, como a avestruz, enterrar a cabeça na areia, fingir que nada está a acontecer, que eu não tenho problemas para resolver, que tudo é perfeito, porque eu apenas vislumbrei um futuro que eu quero viver. Esse futuro existe, eu estou a caminhar nessa direção, mas eu tenho que enfrentar o mundo real. E o mundo real, obviamente, que pode ser totalmente condicionado pela forma como eu acredito nas coisas, ou seja, o meu sistema de crenças e paradigmas, e a forma como eu interpreto o mundo à minha volta, e nesse aspecto o desenvolvimento pessoal é fantástico para eu mudar as lentes com que eu vejo a vida. Aliás, o curso que lancei em dezembro do ano passado, o Saindo da Matrix, ajuda-nos precisamente a fazer esse processo. Mas eu não posso simplesmente ignorar que o mundo à minha volta que deixou de existir. E estar focado apenas naquela realidade que eu quero alcançar. Eu tenho, aliás, que acreditar que aquela realidade irá chegar, mas eu tenho que viver no mundo presente e lidar com as coisas que estão a acontecer neste momento. Não ignorar o mundo à minha volta. Ok? Portanto, isto é o quarto perigo, neste caso, que é a desconexão do mundo real. Depois temos o quinto, que é expectativas irreais.
Há uma coisa que tem acontecido muito frequentemente no meu TikTok e que eu não compreendia, que tive que inclusive perguntar às pessoas, até no Instagram, o que é que estava a acontecer, que eu não estava a perceber. Há um determinado vídeo, ou aliás um trecho de um vídeo, porque no TikTok eu segmento os meus vídeos em várias partes porque tenho limite de 2 minutos por cada conteúdo publicado, em que as pessoas todas vinham escrever nos comentários: eu sou a nova milionária da minha saúde, eu ativo. Eu sou o novo milionário da minha família, eu ativo. Eu não percebi o que é que estava a acontecer porque eu nunca sugeri às pessoas afirmarem isso, ok? Eu sou o novo milionário da minha cidade, eu sou o novo milionário do meu país, eu sou o novo milionário da minha família, eu sou o novo milionário da minha geração. Quer dizer, há aqui uma coerência, digamos assim, em termos de afirmações, ou seja, os comentários que as pessoas estavam a escrever. E eu perguntei-me, mas de onde é que isto está a surgir? Quem é que está a dizer às pessoas para afirmarem e escreverem comentários nas redes sociais que são as novas milionárias? Eu compreendo que aquilo deve ser uma afirmação positiva e já me esclareceram e sei precisamente quem é que está a falar sobre esse tópico e não quero de forma nenhuma criticar essa pessoa ou criticar quem o indica, mas eu acredito que tanto a parte das afirmações positivas, inclusive as que eu utilizo na minha própria vida, eu utilizo-as de forma privada. Eu não estou a escrever nas redes sociais: eu sou o profissional de autoajuda com mais sucesso em Portugal, por exemplo, caso fosse essa a minha pretensão. Eu tenho 3 milhões de euros na minha conta. Eu não vou escrever isso. Isso é uma coisa para eu guardar, caso seja esse o meu objetivo. Eu utilizo essas afirmações individualmente. Então o que é que acontece? Uma das coisas que eu percebi é que tanta gente a dizer que queria ser milionária acaba por criar mais uma vez uma expectativa irreal. Porquê? Porque muita gente, e aliás, quando vocês leem o livro Sem Limites ou fazem o curso Sem Limites, os valores que eu utilizo como exemplo, porque estamos a falar que eu utilizo como exemplificação do processo um carro, uma casa e dinheiro, ok? Eu utilizo valores muito baixos. E já tive, inclusive, a quem me perguntasse: Luís, porquê é que você, em vez de falar em 50 mil euros ou 50 mil reais, no livro, por exemplo, porquê é que você não fala em 1 milhão de euros ou 1 milhão de reais? Precisamente porque eu sei o perigo que existe ao criar uma expectativa tão elevada. Porquê? Porque se eu estiver num estado atual, em que a minha vida, por exemplo, eu tenho 800 mil euros, ok? E que vou dizer que quero 1 milhão, a distância que me leva entre onde eu estou até onde eu quero chegar é relativamente pequena. Mas o que é que acontece com a maior parte das pessoas que diz que quer ser milionária? Ela está bem lá em baixo. É uma pessoa que provavelmente tem o salário mínimo, ok? Então a distância entre onde ela está e onde ela quer chegar é uma distância grande. E vivendo na ilusão, porque infelizmente é o que acontece, vivendo na ilusão que vai ser milionária, ao fim de algum tempo, e como muitas vezes nada acontece, porque as coisas não se manifestam da noite para o dia, não é? E há aqui este misticismo, esta sensação de que é tudo mágico e que o dinheiro vem sem qualquer tipo de fonte, ou seja, sem qualquer tipo de ação da minha parte. Um cheque chega-me na caixa do correio de 1 milhão. Não chega. Eu tenho que trabalhar por ele. Okay? Eu tenho que agregar valor à sociedade para a sociedade me converter em dinheiro e depois progressivamente aumentar o valor, ou seja, aumentar o dinheiro até alcançar esse meu objetivo. Portanto, as coisas não acontecem, por magia. Tem que haver alguma ação da minha parte. Eu tenho que trabalhar, tenho que me dedicar. Ok? E precisamente por isso, as pessoas criam essa expectativa irreal e muitas vezes, como chega ao fim de 6 meses ou 1 ano e nada acontece, elas começam a ficar extremamente frustradas e muitas entram em depressão, em processos depressivos. Precisamente porque começaram a criar essa fantasia. Então, uma das coisas que eu normalmente sugiro e que digo às pessoas é: você quer atingir 1 milhão? Ok, mas porquê que você quer alcançar 1 milhão de euros, ou 1 milhão de reais, ou 1 milhão de dólares? O que é que você quer fazer com esse milhão? E as pessoas não me sabem responder. Ou seja, é mais uma vez um mundo utópico, onde o conceito de milionário lhes traz tudo aquilo que elas precisam. E posso-vos dizer uma coisa, e isto é um testemunho na primeira pessoa. Quando eu comecei, portanto, nesta área de desenvolvimento pessoal, comecei a ler livros e a estudar e a fazer cursos, ok? Acreditava eu, Luís Alves, que para ter o meu estilo de vida de sonho, eu precisaria de 25 milhões de euros. O que é um absurdo autêntico, ok? E depois, eu tive precisamente este paralelismo, eu tive esta noção. Eu estava a criar aqui uma expectativa irreal. Embora fosse possível, ok? E é possível, mas ao mesmo tempo, naquele momento, que eu estava tão distante, era irreal. Eu estava muito, muito longe desse objetivo. Então fiz um exercício, que eu inclusive ensino muita gente. Se eu quisesse ter o estilo de vida ideal,
o carro de sonho, a casa de sonho, as férias de sonho, as roupas de sonho, o recheio da casa de sonho, quanto é que, dividindo isso, num prazo de 25 anos, foi esse o objetivo que eu fiz, ou foi esse cálculo que eu fiz, em 25 anos, quanto é que isso me ficaria numa mensalidade? Quanto é que eu precisaria para manter esse estilo de vida por mês? E quando eu fiz esse cálculo, aliás, eu fiz esse cálculo por mês e depois multipliquei por 25 anos. Assim é que é. E quando eu percebi quanto é que eu precisava, eu fiquei extremamente chocado. Porque eu precisava de cerca de um décimo daquilo que eu achava que era preciso. E aí sim comecei a dar os primeiros passos para conseguir alcançar esse objetivo. Ok? E hoje cheguei à conclusão que nem esse valor sequer é necessário. Ok? Ter o estilo de vida que nós queremos muitas vezes não é com valores astronómicos como muitas vezes nós vemos. Mas ver essas histórias de sucesso dos atletas, dos jogadores de futebol, de atores, etc., nós começamos a criar realmente aqui um processo de expectativa, um estado de expectante tão elevado que nós acabamos por nunca dar o primeiro passo nessa direção. Se alguém manifestou, é porque é possível. Nós temos ali a prova, não é? Um ator, por exemplo, um atleta. Mas para a maior parte das pessoas, isso é algo irreal. Elas nunca vão conseguir alcançar esse objetivo. Porquê? Porque elas não vão conseguir acreditar tempo suficiente, esperar tempo suficiente e, sobretudo, trabalhar tempo suficiente para alcançar esse objetivo. Okay? Nós podemos ter aqui muitos atalhos e a lei da atração ajuda-nos precisamente a atrair as oportunidades até nós. Mas de que adianta a oportunidade de bater-me à porta se eu não a aproveito? Então, eu normalmente recomendo às pessoas, quero 1 milhão, ok, comece por 50 mil. Depois passe para 100 mil e depois para 200 e vá amplificando ou vá ampliando, vá crescendo, vá prosperando até finalmente atingir 1 milhão. Mas não se foque no 1 milhão. Porquê? Porque quando nós olhamos para as nossas contas, vamos imaginar a sua situação neste momento presente. Você quer 1 milhão de euros, 1 milhão de reais, ok? Mas você olha para a sua conta está quase no vermelho, está quase negativa. Como é que você vai conseguir desenvolver um alinhamento certo e trabalhar todos os dias nesse sentido, ou seja, para conseguir alcançar esse 1 milhão, se você está constantemente a receber estímulos totalmente contrários, de escassez? Ok? Portanto, aquilo que eu digo é, estabeleçam metas que sejam mais ou menos elevadas em relação àquilo que são as vossas expectativas, ou seja, superiores, portanto, elevando os vossos limites. Se você sabe que é capaz de ganhar 100 mil num ano, não é? Então vamos por 150, um bocadinho acima, algo que nos traga algum desconforto para nós crescermos, ok? Mas não algo muito lá na frente. Eu sei que não é isso provavelmente que você quer ouvir da minha parte, mas eu tenho que ser realista, já são muitos anos de experiência e sobretudo muitos clientes privados que eu tenho a oportunidade de acompanhar todos os dias e que têm funcionado sempre dessa forma. Eu tenho clientes que queriam alcançar 3 milhões e que nós começamos por pouco e hoje conseguiram alcançar esse valor, ok? Portanto, nós temos realmente que irmos fazer as coisas de uma forma progressiva, mas não criar uma visão totalmente irrealista que nós nunca vamos lutar por ela. Isso é uma garantia. No início, nós estamos animados, extremamente motivados e acreditamos que vamos conquistar o mundo. Mas ao fim de alguns meses, nós deitamos por terra e ficamos piores do que começamos. Então, aquilo que eu lhe recomendo é crie expectativas mais realistas, expectativas que você saiba que eventualmente com o trabalho que você conseguirá alcançar, porque isso vai lhe poupar muito sofrimento, ok? Sexto perigo, a autossabotagem, precisamente pelo que eu estava a falar agora. Nós estamos a trabalhar ou a ler livros, ou a pôr em prática durante 2, 3, 4, 5, 6 meses e as coisas não acontecem. Então o que é que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa do que acontece com as pessoas que não conseguem alcançar o peso ideal com uma dieta. Vamos imaginar que você está durante 1 mês a fazer dieta e que queria perder 10 quilos e que só perde 5. E você está frustrado e diz, isto não funciona, esta dieta não funciona, independentemente de ter a consciência de que se calhar você não cumpriu à risca com tudo aquilo que o nutricionista lhe disse, ok? Mas independentemente disso, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Já que a dieta não funciona, então vou comer toda a porcaria que eu vejo à minha frente, pizzas, sorvetes ou gelados, tudo calórico, hambúrgueres, fast food, precisamente como uma forma é quase como uma questão de rebeldia, de me revoltar contra aquilo, não é? Então eu vou fazer exatamente o oposto daquilo que me foi recomendado. E no desenvolvimento pessoal acontece muitas vezes isto. As pessoas, por exemplo, estudam, por exemplo, sobre sucesso profissional.
e não conseguem ao fim de 6 meses alcançar os resultados, só conseguem chegar a metade do caminho daquilo que tinham como ambição, ok? O que é que ela vai fazer? Mesmo que de forma inconsciente, como uma forma de se revoltar por aquilo não ter funcionado, ela vai fazer exatamente o oposto do que aprendeu. Então, vai começar a entrar numa espiral descendente. Precisamente porquê? Porque não deu tempo ao tempo. Não teve tempo suficiente a trabalhar ou não se dedicou o suficiente para alcançar esse objetivo. Portanto, existe este perigo, o perigo da autossabotagem. Quando a pessoa não dá tempo, quando a pessoa não tem a paciência, porque é um dos principais benefícios de ser paciente é realmente de conseguir chegar aos nossos objetivos. Porque é preciso sermos pacientes e persistentes. Okay? E isso é uma coisa que eu posso vos dizer na primeira pessoa, mais uma vez, que é o mais importante. Se eu não souber ser paciente, aguardar, se tiver pressa, tudo é muito mais lento. Ok? Então, se eu tenho essa pressa e as coisas não chegam no prazo que eu quero, por isso é que eu não recomendo as pessoas porem prazo no cartão dos desejos, nem nada do género, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo de autossabotagem. Como uma forma de rebeldia ou de alguma forma de mostrar a minha frustração, eu vou fazer exatamente o oposto. Então vou ficar pior do que eu comecei. Okay? Então, seja consistente, seja progressivo e seja paciente. As coisas acontecem, mas é preciso dar tempo ao tempo. Okay? E finalmente, algo que eu acho preocupante. Este 7º perigo acaba por trazer aqui 3 características em termos de postura humana que eu acredito que são extremamente preocupantes, que têm a ver com fanatismo, e eu tenho vivido na pele nas últimas semanas, sobretudo nos vídeos do Ho Oponopono, ou quando eu falo alguma coisa que vocês não querem ouvir, mas que precisam de ouvir. Okay? Existe um fanatismo, porque as pessoas acreditam tanto naquilo que depois atacam as pessoas que falam uma coisa totalmente diferente ou que falam uma coisa ligeiramente diferente, ainda que seja informação verdadeira. Okay? Depois temos o complexo de superioridade. As pessoas que normalmente consomem conteúdo de desenvolvimento pessoal acham-se superiores às outras. E depois a questão da arrogância. Quando estamos numa comunicação com alguém, numa conversa com alguém, porque nós temos informações que essa pessoa ainda não tem, nós somos arrogantes. Okay? E eu já fui arrogante no início da minha carreira. Precisamente porque tinha tanta informação, informação tão rica, que eu achava que havia alguma ignorância das pessoas à minha volta por não terem acesso a essa informação. E, portanto, tinha a mania que sabia tudo. Não é? E hoje em dia, meus amigos, quanto mais eu aprendo, mais consciência tenho que não sei nada. Eu sei muito pouco. Existe muita coisa a aprender na vida. E, portanto, existe este fanatismo, que é perigoso. Existe, inclusive, trabalho de alguns profissionais. Não vou especificar ninguém, mas com certeza vocês devem tentar ajustar àquilo que vocês veem a acontecer, especialmente na internet. Existe algum fanatismo quase como se fosse um culto, não é? De alguns conteúdos. Aquilo que aquele profissional diz é para seguir quase como se fosse uma religião. E embora isso possa ser válido se realmente houver factos, não é? Se houver provas de que aquilo funciona, mas não devemos ser radicais. Não é? Tudo o que é em excesso faz mal, tudo o que é em moderação pode ser positivo. Então, estabelecer aqui um fanatismo em relação a alguns conteúdos e não estar aberto a desenvolver-se ou expandir a mente com coisas novas, e é isso que eu tento fazer sempre a cada ano que passa, é trazer-vos novos conteúdos, expandir cada vez mais a vossa consciência, precisamente porque eu não acredito numa só verdade. Eu acredito que tudo aquilo que eu hoje acho válido pode ser modificado amanhã. Se eu aprender coisas novas, portanto, eu estou sempre aberto a coisas novas. É um bocadinho o princípio da ciência, não é? A busca pelas respostas. Então, sermos fanáticos em relação a algum conteúdo e porque alguém disse alguma coisa, nós arrumarmos uma briga com toda a gente à nossa volta que acredita numa coisa diferente, isso é extremamente prejudicial. Mais uma vez, é antissocial, começamos a ficar isolados socialmente. Okay? Portanto, isto é quase como um culto. E eu acho que nós não devemos absorver ou ver o desenvolvimento pessoal como algo de culto. Não é? Não é um culto. Depois, esta questão do complexo de superioridade. Não é porque você sabe mais do que outra pessoa que você é mais ou menos do que a outra. Você está num estado de desenvolvimento diferente dessa pessoa. Mas temos que aceitar essas pessoas com as suas limitações. Nós próprios também temos as nossas limitações por mais livros que tenhamos lido. Ok? E, finalmente, essa questão da arrogância. Mesmo que alguém não saiba aquilo que nós temos já acesso, ok? Nós não devemos falar ou comunicar de forma arrogante perante essa pessoa. Devemos apenas de uma forma extremamente humilde, porque quanto mais nos desenvolvemos, mais humildade nós também desenvolvemos, não é?
Nós vamos cultivando essa humildade, e sermos humildes e sermos espiritualmente maduros é tentar ajudar as pessoas mostrando uma visão diferente daquela que elas têm, mas não com arrogância. Não dizendo, ok, eu sei tudo, tu não sabes nada. Eu sou muito superior a ti. Então, manifestar de uma forma arrogante essa superioridade. Nós não somos superiores a ninguém, nós somos todos iguais. Estamos em estados diferentes ou estágios diferentes do processo de expansão de consciência. Ok? Portanto, por mais sábio que seja e por mais conhecimento que você tenha, aprenda a respeitar e aprenda a ser humilde e a desenvolver essa humildade. Foi talvez das coisas mais difíceis que eu tive que desenvolver nos últimos anos, precisamente porque muitas coisas eram factos, eu tinha a informação ali, bem na ponta da língua, não é? Muito presente, e havia pessoas que não acreditavam nisso e que falavam de uma forma totalmente contrária àquilo que era a verdade. Então eu tive que aprender realmente a aceitar essas diferenças dos outros e a acolher essas pessoas, e caso elas precisassem de ajuda, eu oferecer essa ajuda, ok? Então ficam aqui estes 7 perigos do desenvolvimento pessoal. Eu acredito que com certeza algum deles você já passou, ou vários, não é? E queria também que vocês partilhassem aqui nos comentários qual é para si o principal perigo, aquilo que você já viveu na primeira pessoa em relação a conteúdos de desenvolvimento pessoal. Partilhe a sua experiência, acho que é sempre muito produtivo nós fazermos esta troca de vivências entre a comunidade. Meus amigos, se ainda não são inscritos no canal, convido a fazerem a vossa inscrição, ativem o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo, e já sabe, deixe a sua curtida no vídeo, é muito importante, e o seu comentário sempre muito relevante, até para eu ter sempre um feedback em relação aos vídeos que vou produzindo e aos episódios que vou publicando. Convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto na próxima semana com mais um vídeo. Um forte abraço, a minha gratidão.